Gente, vamos aos fatos, como eles são. Sobre Taiwan, o Biden ele disse que a política dos Estados Unidos não mudou. Ele disse que os Estados Unidos se opõem fortemente aos esforços unilaterais para mudar o status quo, ou seja, ele diz que ele não é favorável à independência de Taiwan, e isso quem veiculou foi a mídia dos Estados Unidos. A mídia dos Estados Unidos não contou a bronca que ele tomou, mas contou que ele falou para o Xi o seguinte: a gente não quer confusão, a gente não quer... Isso é retórica, tá? A gente não quer estimular Taiwan a uma declaração unilateral de independência, até porque os Estados Unidos não têm relação com Taiwan e têm relação com a China. Os Estados Unidos... Agora, eles não reconhecem Taiwan, eles reconhecem a China. Eles, segundo a mídia dos Estados Unidos declara, teriam dito que não mudou essa política, que de toda e qualquer forma, o Biden diz que Taiwan e a China têm que, de alguma forma, encontrar soluções para essa pendenga. Mas o que acontece no campo prático? O porta-aviões Ronald Reagan está capitaneando uma frota dos Estados Unidos importante em direção ao Mar do Sul da China, e não há uma negativa peremptória dos Estados Unidos. Olha, ou seja, gente, a China não sabe se a dona Nancy Pelosi vai ou não a Taiwan. A China não sabe se a dona Nancy Pelosi vai ou não a Taiwan. E isso faz com que os chineses, através inclusive de um porta-voz no Ministério das Relações Exteriores, diga de maneira muito clara: venha, dona Nancy, venha, que a senhora será recebida pela Força Aérea do Exército da República Popular da China, o PLA em inglês, né? Então, é muito preocupante que nós estejamos, nesse momento, numa situação onde o presidente Biden, depois de mais de 2 horas de conversa com o presidente Xi, tenha repercutido essa conversa na mídia chinesa, dizendo que o Xi disse para o Biden: olha, vocês vão arrumar encrenca aqui com a gente, tá? Já ouvi e já relatei isso para vocês em lives anteriores, que os chineses podem estar se antecipando para a possibilidade de que a Nancy Pelosi, com sua comitiva, desembarque na base de Okinawa, no Japão, e tente ingressar em Taiwan pelo mar. Então, os chineses poderiam cercar aquela região. Já ouvimos também especulações de que, após a chegada de Nancy Pelosi, pudesse ser instituída uma zona de exclusão aérea sobre Taiwan, assim como também ouvimos que, se a tentativa da Nancy Pelosi for de chegar diretamente de avião a Taipei, que ela pode ser objeto, inclusive, de uma interceptação por parte da Força Aérea Chinesa ou do estabelecimento do fechamento do espaço aéreo de Taiwan para o avião da Nancy Pelosi. Tudo isso seria dramático a nível de nós concebermos uma escalada, tá, gente? Tudo isso seria dramático, porque seria uma escalada muito forte, uma escalada sem igual nestas difíceis relações entre a China e os Estados Unidos, e que muitas vezes tem animado, inclusive, as polarizações mundo afora nos processos eleitorais, as disputas por áreas de influência econômica e política de China e Estados Unidos, muitas vezes tem animado a polarização dos debates eleitorais nos Estados Unidos, na Argentina, no Brasil, na África, onde os chineses estabeleceram uma enorme cadeia de portos, aeroportos, investimentos em infraestrutura de telecomunicações, mas, como eu digo sempre para vocês, não tem bases militares como tem os Estados Unidos, e eu acredito que num curto prazo também não tenham condição de ter estas bases. Já um alto funcionário do governo dos Estados Unidos chamou essa discussão de hoje, essa conversa de hoje, de mais de 2 horas, de direta e honesta em relação a Taiwan, mas tentou, de alguma forma, depois do anúncio da China, minimizar esse comunicado, sugerindo que aquela linguagem seria um padrão chinês ao alertar sobre os riscos de brincar com fogo. Aí o que aconteceu? A mídia foi procurar, muita gente aí ligada à mídia mainstream, foi procurar uma declaração, mais uma vez, oficial dos porta-vozes do Ministério das Relações Exteriores na China, e muitos vídeos também no nosso canal do Telegram vocês vão encontrar, de porta-vozes do Ministério das Relações Exteriores da China, dizendo: olha, não é questão de linguagem, não é questão de divergência cultural em relação a entender ou não entender. Não vai ter visita tranquila a dona Nancy Pelosi a Taiwan. Então, nós sugerimos, de novo, que ela não vá, e se ela for, ela certamente será recebida por nosso Exército, por nossa Marinha, por nossa Força Aérea, e não vai ter conversa no sentido de aliviar,
de não ter represália, de permitir que ela vá e volte de maneira tranquila. Será que a Nancy Pelosi vai? Por que será que os Estados Unidos ainda não disseram que ela não vai, que ela vai adiar essa viagem mais uma vez, que isso poderia ser objeto de algum outro tipo de negociação? É totalmente verdadeiro aí, inclusive, o que a Anne Christine colocou aqui sobre a questão da Coreia do Norte. A Coreia do Norte mandou também um aviso para os Estados Unidos, gente, porque agora eu estou colocando para vocês, sob os pontos de vista formais, e a gente vai falar ainda bastante sobre a conversa do Biden e do Xi, o que emergiu na mídia dos Estados Unidos e na mídia chinesa. Mas, para que vocês percebam como o quadro é bastante diferente do que aquele que formalmente nos dão acesso, vamos lá, turma. Vamos entender o seguinte, a Coreia do Sul tem um novo presidente, é o Moro da Coreia do Sul. Esse Moro da Coreia do Sul, ele prendeu a presidente anterior, a presidente ficou um tempo presa, depois ela foi solta e acabou apoiando o sujeito que prendeu ela, que é um sujeito completamente favorável aos Estados Unidos. Esse sujeito, desde que assumiu, ele tem falado muito duro com o Kim. Ele tem falado muito duro com a Coreia do Norte, dizendo que não quer conversa, que não há motivo para conversar, que a Coreia do Norte é um tigre de papel, que esse programa nuclear da Coreia do Norte ele tem dúvidas em relação à capacidade operacional de lançamento dos mísseis que os coreanos dizem deter. Então ele está falando grosso, diz que não quer conversa, diz que não tem comparação entre o poderio da Coreia do Sul e seu aliado americano e a Coreia do Norte. E que a Coreia do Norte vai ter que ceder aos anseios de Seul, da capital da Coreia do Sul, para que eles entrem, para que eles possam encarar um processo de paz. Não é muito, vamos dizer assim, pelo menos curioso que aconteça. Desafio da Coreia do Sul à Coreia do Norte. Desafio da Nancy Pelosi à China com a ideia da visita a Taiwan e depois dizendo que vai levar outras autoridades do governo dos Estados Unidos. Uma senhora que aos 82 anos de idade talvez devesse ter mais responsabilidade. Não é coincidência que porta-aviões dos Estados Unidos, juntamente com contra-torpedeiros, juntamente com outros elementos importantes da frota dos Estados Unidos, estejam sendo deslocados ao Mar do Sul da China. Me parece que é uma provocação, gente. Me parece que é uma provocação. Me parece que é uma provocação, inclusive, para talvez medir até que ponto os chineses, naturalmente eu entenderia a Coreia do Norte como um ator coadjuvante nesse contexto, né? Dentro das alianças possíveis e previsíveis, não que China e Coreia do Norte também tenham um relacionamento tão instável assim, mas nas alianças possíveis, nos inimigos comuns, nos contextos que se propõem, eu entendo que isso não é aleatório. Eu entendo que não é aleatório.